O espaço pode ser a última fronteira, mas ainda temos muito para descobrir aqui no planeta Terra. Bem-vindos ao véu da realidade! Hoje vamos explorar os 10 maiores mistérios das profundezas do mar. Número 10. Naufrágio no Golfo do México. Existem mais de 2.000 naufrágios conhecidos espalhados pelo fundo do Golfo do México, mas poucos capturaram a atenção do público e dos cientistas como este navio, estimado em 200 anos de idade. Escondido debaixo d'água, ele tem sido objeto de uma das mais elaboradas e desafiadoras expedições arqueológicas subaquáticas da história. Foi descoberto por acaso durante a colocação de um oleoduto da ExxonMobil. Vários rovers subaquáticos foram enviados para coletar informações, mas todas as tentativas sofreram falhas técnicas improváveis, levando alguns a acreditar que o navio está amaldiçoado e destinado a permanecer um mistério. Número 9. A Lula Colossal. O Kraken pode ser uma criatura mítica, mas a Lula Colossal é grande, esquiva e assustadora o suficiente para ser um substituto. Em 2012, a Lula gigante foi filmada, medindo até 43 pés de comprimento e pesando cerca de 1.000 libras. A Lula Colossal, por outro lado, pode atingir até 46 pés de comprimento e impressionantes 1.650 libras. Seus tentáculos possuem ganchos afiados, e apenas um espécime vivo e maduro foi capturado e estudado, deixando-nos com muitas perguntas sem resposta sobre este monstro do mar profundo. Número 8. Leptocephalus giganteus. O que é mais longo, o corpo do Leptocephalus giganteus ou o nome do homem que o descreveu pela primeira vez, Peter Henry John Castle? O espécime capturado por Castle ao largo da costa da Nova Zelândia em 1959 media cerca de 35 centímetros de comprimento, mas sua anatomia era consistente com a fase larval da espécie, sugerindo que, em termos de enguia, era apenas um bebê. Com base em seus cálculos, um Leptocephalus adulto poderia se transformar em uma enguia de 98 pés de comprimento. Outros exemplos foram registrados, mas ninguém encontrou um exemplar maduro para confirmar a teoria de Castle. Número 7. As ruínas do Mar Egeu. A Grécia, uma das civilizações mais antigas do mundo, tem muitos locais históricos. No entanto, as ruínas no Mar Egeu são uma das descobertas mais notáveis da história grega recente. Encontradas ao largo da costa de Delos em 2014, o que inicialmente parecia ser os restos de um porto foi mais tarde descoberto como uma oficina de olaria, completa com um forno e vários potes. Caminhos, torres e outros edifícios não identificados cobrem quase 12 hectares de fundo marinho. A falida povoação costeira teria sucumbido ao mar há cerca de 4.500 anos. Número 6. Cidade submarina cubana. A descoberta de uma antiga cidade subaquática é sempre motivo de citação, especialmente quando essa cidade está debaixo do misterioso Triângulo das Bermudas. Em 2001, exames de sonar ao largo da costa de Cuba revelaram uma série de estruturas geométricas distintas, situadas a uma profundidade de 2.000 a 2.460 pés debaixo d'água. Alguns especialistas acreditam que podem identificar pirâmides e até uma esfinge. Outras teorias chamam esta cidade de Atlântida perdida. A falta de investigação levou muitos teóricos da conspiração a gritar encobrimento. Número 5. Anomalia do Mar Báltico. Estima-se que existam mais de 100.000 naufrágios no fundo do Mar Báltico, e eles podem não ser todos deste planeta. Conhecida por alguns como OVNI do Báltico, esta anomalia foi descoberta pela equipe Ocean X, um grupo de mergulhadores suecos. A estrutura, com cerca de 200 pés de diâmetro, tem suscitado inúmeras teorias sobre o que poderia ser uma nave espacial, um dispositivo antissubmarino ou simplesmente uma formação geológica. Mas a forma distinta da estrutura, que tem uma estranha semelhança com a Millennium Falcon, juntamente com o fato de que aparelhos eletrônicos parecem parar de funcionar quando se aproximam dela, faz com que as pessoas questionem suas origens. Número 4. O efeito do Mar Lácteo. Podemos ter a tecnologia para entender como este mistério acontece, mas os cientistas ainda estão coçando a cabeça para entender por quê. Por séculos, os marinheiros têm descrito misteriosas manchas de mar que brilham como leite. Supersticiosos, pouco se falou dessas histórias até 1985, quando uma equipe de pesquisa conseguiu coletar amostras da água do Mar Lácteo.
Identificaram a causa como sendo de natureza bacteriana, dando finalmente legitimidade a esta história dos marinheiros. Estudos posteriores e imagens de satélite deram-nos uma melhor compreensão deste fenômeno bioluminescente, que pode cobrir uma área do tamanho de Connecticut. Ainda não sabemos por que as bactérias se reúnem subitamente dessa forma. Número 3. Megalodontes sobreviventes. De acordo com a Wikipédia, o megalodon está oficialmente extinto. A maioria das fontes científicas concorda com essa posição, mas graças aos canais Discovery, houve um interesse renovado na possível continuação da existência deste predador feroz. Estima-se que o megalodon tinha um comprimento máximo de 60 pés, 3 vezes maior do que o maior tubarão branco. O selacanto foi considerado extinto por 65 milhões de anos antes de ser redescoberto em 1932, e o tubarão boca grande de 15 pés de comprimento era desconhecido até 1972. Portanto, talvez o megalodon ainda esteja por aí. Inúmeros relatos de testemunhas oculares de tubarões com mais de 50 pés de comprimento ajudam a manter este mito vivo. Número 2. A Estrada de Bimini. Várias ruínas subaquáticas reivindicaram o título de verdadeira cidade perdida de Atlântida, mas algumas inspiram mais entusiasmo do que outras. Este grande arranjo de pedras nas Bahamas, frequentemente chamado de Estrada de Bimini devido à sua localização debaixo d'água perto da ilha de Bimini, é um exemplo. Com meio quilômetro de comprimento e feita de blocos de arenito, é um dos 3 padrões semelhantes de formações rochosas na área. Se é uma estrada ou um muro antigo, ninguém consegue entender como as pedras foram projetadas para criar uma visão tão cativante e desconcertante. A natureza não faz isso, o homem faz, e eles perceberam que isto é um porto, um quebra-mar para um porto. Número 1. Em A Atlântida do Japão. Há 2000 anos, uma cidade afundou no oceano ao largo da costa de Yonaguni-jima, após uma atividade sísmica maciça. Como é o caso de muitas descobertas subaquáticas, o monumento de Yonaguni e suas estruturas circundantes foram considerados por alguns como uma formação rochosa naturalmente moldada pela erosão. No entanto, as estruturas são distintas nos seus ângulos agudos, formas semelhantes a animais e colunas aparentes, levando muitos a ficar do lado da teoria de uma civilização antiga. A estrutura mais difícil de defender como sendo naturalmente formada é uma pirâmide escalonada que tem 25 metros de altura. Segundo um geólogo marinho local, Masaki Kimura, esta pode ser uma das várias cidades perdidas teorizadas ao longo dos séculos. Concorda com a nossa lista? Qual mistério das profundezas do mar você acha mais interessante? São as placas de pedra obra do homem ou apenas uma formação natural muito invulgar? Para mais conteúdos intrigantes, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos.